Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, alegre na esperança, fervoroso na caridade, inflamado no zelo de Jesus, humilde sempre dado à oração e, claro, disponível para a missão. Esse é o retrato do missionário redentorista que a gente quer ser, que a gente pretende ser de si, com todas essas qualidades, precisa ser muito santo, viu, gente? Gente, foi um prazer chegar na sua casa, obrigado pelo seu acolhimento. E quando falamos de Fortes na Fé, falamos de um Deus que chama, vem, um Deus que envia e de evangelizar. E cada programa nós falamos de uma história vocacional, contamos uma história vocacional. Isso estamos falando de um Deus que é fiel, que não despreza o seu povo, por isso ele chama e envia. E hoje tenho a alegria, a honra de conversar com um grande missionário, o Padre Adam Rampaua. Esse é o nome dele, Padre Adam. Que prazer falar com você, irmão. Igualmente, estou muito feliz de estar aqui com você, partilhando um pouquinho da minha história, da minha vocação, do caminho que percorri até agora, até este momento. Ô Padre Adam, você é nascido na Polônia. Pois é, eu nasci na Polônia, um país bastante distante, né? Quando a gente olhar em linha direta de Aparecida para a minha casa, são 10.800 quilômetros, né? 10.800 quilômetros, então bastante longe, mas um país muito bonito, principalmente hoje em dia, depois destes momentos de muito sofrimento, de muita privação. A Polônia hoje em dia é um país maravilhoso, podemos dizer, né? E um país marcado pelas pessoas também muito fortes na nossa história, né? Podemos lembrar o último, né? O nosso João Paulo II, Santo João Paulo II, né? Que passou por essas terras. Santa Faustina, né? Sim. Então, personagens que abraçaram também este chamado e se comprometeram e se tornaram nos momentos também difíceis um sustento, um ânimo, uma esperança para a nossa história, para o nosso povo. Padre Adam, a experiência vocacional, assim, o sentimento do chamado, aconteceu tudo isso lá. Você já veio ordenado, você já veio como seminarista, como formando. Como é que deu a história vocacional? Lá um país de muitas vocações, pelo menos era. Pelo menos era, né? Mas como eu nasci numa família católica religiosa e também num povoado assim pequeno, no sul da Polônia, mais ou menos 90 quilômetros de Cracóvia. Então, uma região de muita tradição, né? De muita tradição, que até este ponto que no nosso povoado, mais ou menos 500 famílias, não existia nenhuma família de outra religião. Então, 500 famílias? Não havia nenhuma família? Nenhuma família. Então, isso é uma característica da Polônia? Isso é uma característica, principalmente a região sul da Polônia, né? Norte já pouquinho fica diferente, né? Mas nossa região é essa. Então, nós tivemos este grande exemplo de fé, de religiosidade dentro da família, porque a gente não cansava ver, e claro, também sendo incentivados, o exemplo dos nossos pais, né, dos avós, né? O ambiente quando eles, cristão, ambiente já valores. proporcionava muito, né? Proporcionava muito de desde pequeno viver essa comunhão com Deus, né? Deus sempre no primeiro lugar, né? Não, a nossa vida não tem, assim nos ensinavam os pais, que a nossa vida sem presença de Deus, sem a oração, não tem sentido, né? A gente sem a força, a bênção de Deus não consegue caminhar para frente, nem realizar os nossos sonhos, podemos dizer, projetos. Famílias bem, né? constituídas. Bem constituídas, né? Então, como eu estava dizendo, que a gente não se cansava de ver os pais rezando junto, né? Todo dia, antes de dormirem, se ajoelhavam, rezando um terço ou rezando o terço junto, né? Isso era um grande exemplo e com isso também, e chamando os filhos, né? Depois as festas, missas dominicais, então a família inteira ia para a Santa Missa. Não tinha como dizer, eu hoje não vou. Não, porque era algo natural. Algo natural, né? E a gente, naquele tempo também, não tinha tantos carros como hoje. Hoje, cada família tem carro, vai de carro, é uma coisa muito rápida, vai e vem, né?
Mas no passado, eu nasci em 74, né? Então, quando eu lembro anos 85, quando a gente fez catequese, primeira comunhão, então o povoado inteiro ia para a igreja, né? Todo mundo caminhando, né? Então, imagine o povo caminhando 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Multidão de gente, parecia a procissão vindo e indo, né? Porque as missas eram 3 missas pela manhã, então terminava uma, começava outra. Então, povo saindo de uma missa e outra turma entrando, né? Todo mundo conversando, aquele momento muito gostoso, né? Então, claro que a família não ia junto para uma missa, porque a mãe ia mais cedo, porque voltava, depois cuidava do almoço, né? Da gente, depois os filhos iam no horário, assim, mais ou menos 9 horas, que era a missa mais para a juventude, mais para crianças, e a missa 10h30 era a missa já para os homens, praticamente, porque eram os agricultores pequenos, então tinham que ajeitar toda a situação do campo, né? Então, terminando tudo isso, se arrumavam e caminhavam para a missa. Então, essa era a nossa realidade. Né? Quantos irmãos você tem? Nós somos 4. 4 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos. Né? Então, eu sou o segundo na fila. Né? E a questão vocacional, e por que redentorista? E, pois é, então, neste ambiente religioso, a gente vai crescendo, né? E também a minha paróquia é uma paróquia muito, podemos dizer assim, agraciada por Deus, porque nós temos muitas vocações, né? Da única paróquia, né? Muitas irmãs religiosas e muitos padres, né? E a maioria são das congregações, né? Então, só para saber, nossa paróquia, ela fez no ano 2009 ou 2010, 100 anos de existência, né? E desta história toda, saíram mais de 30 vocações femininas e também mais de 30 vocações masculinas. É um viveiro de vocação. Viveiro. E tem famílias de 2, 3 irmãos entrando no seminário, na congregação. Então, também isso incentiva o jovem, né? Sim. Incentiva a criança, né? Há um clima favorável. Clima favorável. Depois, o que também é muito importante, que a nossa preparação de fé, de religião, ela começa com 6 anos de idade. E percorre a primeiro grau, como também segundo. Então, praticamente, de catequese, a gente tinha quase 10 anos. 10 anos de formação. Né? De formação religiosa. E tudo é feito pelos padres e irmãs religiosas, né? Então, tem este contato, né? Então, isso também favorece muito, né? E, claro, vendo este exemplo dos meus conterrâneos, já como jovens, vendo os rapazes entrando no seminário, sendo ordenados à primeira missa na paróquia, isso também despertava, né? Este desejo de ser sacerdote e depois missionário, como também o exemplo dos párocos, né? Os homens muito dedicados, muito zelosos, né? Então isso falava, eu também gostaria de... O testemunho fala muito. Fala muito e diz muito mais do que palavras, com né? Certeza. Porque ali você vai percebendo uma dedicação, um desprendimento, uma entrega total, né? Por uma causa que às vezes até inexplicável, olhando de forma humana, mas vendo pela fé é justamente para servir de forma melhor possível para nosso Deus, né? Então assim foi, né? Aí foi despertando. E por que redentorista? Também é uma coisa muito fácil para dizer, né? Primeiro que eu sou o 8º redentorista da minha paróquia, né? Então já tinha redentoristas na minha frente. Quando eu entrei no seminário no ano 94, justamente foi o ano onde o penúltimo redentorista estava sendo ordenado. Aí teve a primeira missa na paróquia, então ele saiu, eu entrei, né, para compor a vaga, né? Repor a vaga. Mas depois, outra coisa também muito interessante e importante para se dizer, é porque perto, mais ou menos 16 quilômetros da nossa paróquia, do nosso povoado, se encontra o Seminário dos Redentoristas, né? Tem tudo. E o santuário
de Nossa Senhora de Turuf. Assim se pronuncia Turuf. Um santuário onde também as famílias e as paróquias da redondeza da região todo ano fazem a sua peregrinação. No mês de julho. Havia um contato. Então havia este contato, né? Sim. Era impossível de não ir para o santuário. Então a gente ia como criança, como adolescente, acompanhando pais, acompanhando minha avó. E lá, justamente no seminário e no santuário, tinha o museu. E os missionários que trabalhavam nos países de fora da Polônia trazendo alguns objetos das missões. Né? Então ali a gente também percebia que esta congregação trabalha fora do país, na América Latina, em outros países da Europa, nos países da antiga União Soviética, né? Então isso também foi assim um incentivo muito grande, né? Porque, claro, que o contato maior que a gente tinha eram os padres diocesanos, né? Que trabalhavam ali na paróquia, né? Mas dentro de mim, justamente, teve estes grandes desejos. Se eu for ser padre, eu quero ser missionário, né? E eu não tinha conhecimento que os padres diocesanos iam para as missões, né? Aí, como já soube que redentoristas vão... por aqui. Eu vou para ser redentorista, porque eu quero trabalhar nas missões fora do país e, assim, com preferência na América Latina, né? O Brasil, ou Argentina, Bolívia, porque já tinha conhecimento que nesses países os redentoristas estão trabalhando. E havia poloneses no Brasil. E havia poloneses. Você já veio ordenado ou não? Não. Eu vim como seminarista. Eu fiz uma parte de formação na Polônia, então eu fiz 2 anos de filosofia, o noviciado e 1 ano de teologia, primeiro ano de teologia. E depois do primeiro ano de teologia, teve esta proposta que os seminaristas pudessem escrever seu pedido e, na possibilidade e permissão dos formadores, irão para o Brasil concluir o seu estudo e, posteriormente, trabalhar, né? Eu vim junto com o Padre Pedro, né? Padre Pedro. Que trabalha nas missões, é um grande homem, né? Padre Pedro, um abraço para você, meu irmão. Grande missionário. Isso mesmo. Aí nós entramos junto no seminário e assim junto fizemos o pedido e junto viemos ao Brasil em 98. Né? 98. Então nós concluímos a teologia em Salvador, né? Na Universidade Católica, na Bahia. Né? Na Bahia. Então também porque Bahia, porque os primeiros redentoristas poloneses, eles vieram em 1972 para assumir o Santuário do Bom Jesus na Bahia, né? Então, os nossos primeiros pioneiros, né? Estes homens corajosos, né? E com um coração muito grande. Conheci em 1980, quando eu entrei no... 73. Quando eu entrei no seminário, eles vieram para cá para conhecer um pouco a Aparecida. Isso. Foi no início que eles chegaram. Inclusive, a província... Padre Francisco, inclusive a província de São Paulo deu um grande apoio, né? Sim, grande força para os primeiros redentoristas poloneses, né? Porque aquele tempo, hoje mesmo, a gente às vezes percebe muita dificuldade e enfrenta também, mas imaginando este tempo passado, 72, que a situação era bem... Muito desafiadora. Muito desafiadora. Então, muita fé, muita coragem e desejo de levar boa nova, né? Padre Adam, eu fico imaginando, assim, quando você diz para o seu pai, para sua mamãe, para os seus irmãos, olha, eu vou para o Brasil. Deixar a família lá na Polônia, vir para o Brasil, para eles, como é que eles acolheram essa sua opção? Para minha surpresa, até foi de forma muito tranquila, né? Porque essa notícia foi dada mais ou menos no tempo de Natal, como nós tivemos um tempo de passar em casa, né? Então, celebramos Natal no seminário e depois fomos para nossas famílias. E lá eu já falei, olha, aconteceu isso, que o nosso formador colocou esta possibilidade de ir para o Brasil, concluir a formação e depois trabalhar. E eu fiz este pedido, né? Aí pode acontecer que eu vou, né? Que eu vou. Aí os pais
ficaram assim, calados, sem dizer nada, né? Com certeza, claro que isso um pouco talvez pegou de surpresa, assustou, exato. né? Porque jamais iam imaginar isso, né? Mas no final a mãe disse, não, se você sente isso, então não somos nós que vamos proibir, né? Acho que por tudo isso que você disse no início, né, o padre Adam, todo esse espírito cristão, né, eu acho que acolhe e compreende essa dimensão missionária. E também a gente se sentia de forma livre, assim, não apegado nem preso à vontade dos pais, né? Então a gente tinha essa certa liberdade que nem eu vou me sentir assim, achando que estou fazendo alguma maldade com eles, porque a primeira vez, depois de chegar ao Brasil, eu retornei depois de 4 anos, então era um tempo longo, né? Tempo longo. Muita coisa podia acontecer. Então né? você já voltou para ser ordenado, se ordenou lá ou aqui? Me ordenei lá. Ok. Com a possibilidade que, claro, que eu poderia ser ordenado no Brasil, mas como ninguém da família pudesse vir ao Brasil, eu já tinha celebrado votos perpétuos, diaconatos, sem presença de ninguém da família, então... Como, de qualquer forma, ia de férias para a Polônia no ano 2002, então eu falei, não, eu peço para ser ordenado lá na Polônia, a família vai participar e depois retorno para trabalhar no Brasil, né? E quais são, agora você está aí como adjunto do santuário, mas nesse período todo, quais são os trabalhos que você já exerceu? Pois é, este ano, fiz, na verdade, dia 25 de maio, 22 anos de padre, né? E dentro desta história, desta trajetória, tem pouca coisa que fiz, assim, no sentido de poucas vezes for transferido ou enfrentando as frentes de trabalho. Mas meu primeiro trabalho como sacerdote, onde iniciei a minha pastoral e vida sacerdotal e missionária, foi em Arraial da Ajuda. O santuário de Nossa Senhora da Ajuda, né? No ano 2002, 15 de agosto. Lembro este dia como hoje, né? Eu ainda estava na Polônia e o padre Antônio, na época, nosso superior, ele mandou para mim mensagem dizendo, quando você retornar ao Brasil, você vai para Arraial da Ajuda, Arraial né? da Ajuda, santuário. Porque ele falou assim, porque quando eu estava indo para a Polônia, então já tinha recebido o decreto. E eu ia trabalhar em Bom Jesus da Lapa, na paróquia. Uma paróquia muito grande, com mais de 150 comunidades rurais, né? Mas como Arraial da Ajuda só tinha um padre só, o padre Rosivaldo, então o padre Antônio falou, não, pelo menos esses 4 meses até final do ano, você fica lá ajudando e trabalhando. Começando. Aí eu chego dia 15 de agosto, no dia da festa, no dia da missa solene, 9 horas da manhã, desci do ônibus, deixei a minha mala e fui direto para o altar, né? E lá fiquei, de vez 4 meses, fiquei 6 anos, né? 6 anos? 6 anos. Foi para ser 4 meses? Era para ser 4 meses. Deu certo. Aí, em janeiro, em dezembro, como tivemos a nossa assembleia, então as transferências, mudanças, tudo isso. E aconteceu que a partir de janeiro eu assumi como reitor do Santuário de Nossa Senhora da Ajuda e o pároco da Paróquia Divino Espírito Santo. Né? E ali comecei o meu trabalho, né? Um trabalho bastante assustava a gente, né? Porque sem experiência, né? Sim, recém-ordenado. Recém-ordenado, então, mas com coragem. Acho que a gente... Não tenha medo, coragem. Não tenhas medo. E depois pensei assim, se é da vontade de Deus, como Ele não me abandonou. E a gente sentia esta presença muito visível, palpável durante este tempo todo, do início da chegada do Brasil. Faz toda a diferença. Então pensei, não vai ser agora que Deus vai me abandonar, né? Claro. Aí, debaixo do manto de Nossa Senhora, então vai acontecer o quê? O que pode acontecer de ruim, né? Então, essa coragem. E depois, este acolhimento, né? Esta parceria das pessoas. Né? Claro, como eles mesmos depois disseram quando eu estava saindo,
Então disseram que no início estava meio com o pé para trás, né? Está chegando Pois é, sem saber falar direito português, né? E assume uma responsabilidade dessa. Mas depois essa parceria realmente foi muito grande, né? Porque a gente caminhava junto. Sim. Pessoas muito envolvidas, os leigos comprometidos, né? Então isso foi maravilhoso, né? E abertura, acolhimento, né? Por mais que pessoas muito, até hoje, claro, compreendem, né? O Brasil é maravilhoso nesse sentido de acolher o outro, né? E mais ainda e quando o povo da sabem Bahia que... é muito acolhedor. Pois é, e quando sabe que você deixou sua família, não tem familiares por perto, então eles se tornam nossos pais, nossas mães, né? Aquilo que Jesus fala, quem deixar recebe 100 vezes mais. Exatamente. Pai, mãe, irmãos, e realmente a gente sente isso e vive isso no dia a dia. E vocacionalmente falando, né, essa convicção, se Deus chama, Ele cuida. Isso Ele mesmo. vai dar a graça, não significa que não vai ter desafios, Claro. mas Ele cuida. Ele cuida, né? Esse é o seu primeiro trabalho. E depois você trabalhou nas missões? Trabalhou também em missões? Não trabalhei. E depois do Arraial da Ajuda, quase 6 anos, 2008, fui transferido para Bom Jesus da Lapa. Né? Em Bom Jesus da Lapa, para também compor, ou melhor dizendo, entrar na administração da nossa vice-província da Bahia. Né? Ainda o padre Cristóvão Mamala estava como ecônomo, né? Eu entrei para aprender e depois assumir, né? E lá, praticamente de 2008 até janeiro de 2024, fiquei. Tempo todo? Tempo todo, né? Então está aí a razão pela qual você veio para o santuário para ajudar na administração. Que isso para mim foi uma grande surpresa, né? E também grande desafio, jamais... Eu nem sonhava, nem tinha este desejo, ou não sei a palavra para dizer, de estar no santuário. Para mim, santuário de Aparecida era realmente para pessoas muito mais capacitadas, porque é um grande desafio, né? Mas lá em Bom Jesus da Lapa, no ano 2014, também surgiu uma nova realidade, que o bispo cria, Dom João Santos Cardoso, cria 2 novas paróquias. E uma das paróquias entrega ainda para os redentoristas, né? Porque é importante saber que em Bom Jesus da Lapa, os missionários redentoristas, claro que o primeiro trabalho principal é o santuário. Depois a gente atendia e atende até hoje a paróquia do Bom Jesus, que é a catedral em construção, e até 2014 era uma só paróquia, o município todo era uma paróquia enorme. só. Você enorme. falou que mais de 100 comunidades? Mais de 100, 160 comunidades. Meu Deus do céu. Esta paróquia tinha, né? Em 2014, Dom João cria 2 novas paróquias, e uma entrega para padre diocesano e outra ainda pede os redentoristas para assumirem, né? E além de ser ecônomo da vice-província da Bahia, eu assumo também como primeiro pároco desta paróquia, né? Padre Adam, mas tem muitos jovens acompanhando, olhando, escutando essa conversa, né? Você que traz essa experiência da Polônia e se dedica aqui ao Brasil. Daqui a pouco um jovem está com tanta dificuldade de sair de casa, agora você sai lá deixa a família lá na Polônia. Qual o convite que você faria para a nossa juventude que está aí acompanhando, quem sabe sentindo no coração também esse desejo de ser um missionário? Pois é, hoje nós sabemos muito bem que Deus chama todo mundo, né? Cada um é chamado para uma missão, né? Não se trata só uma missão de ser religioso, ou sacerdote, ou irmã religiosa, mas é vocação para a nossa vida, de viver aquilo que Jesus propõe em todas as situações e estados da nossa vida, como família, como leigo comprometido e como consagrado, como sacerdote. É importante dizer sim, né? Importante dizer sim, acolher este convite, vem e segue-me, né? E assim cada um vai descobrindo, né? Descobrindo o seu lugar neste mundo, né? Porque não estamos por acaso. Só estaremos felizes quando a gente descobrir o meu lugar. Qual é o meu lugar neste mundo? Nesta realidade concreta que estou vivendo, né? Porque Deus nos enviou num tempo determinado
para justamente fazer aquilo que Ele sonhou para nós. Então é importante descobrir. Uma vez descobrindo, não tenha medo de se lançar, né? Mesmo que o mundo propõe tantas coisas, né? Tantas atrações que podem ofuscar e desviar o nosso olhar, mas sempre escute a voz do seu coração, né? Porque quando você atende a voz do seu coração, você atende o chamado por Deus. Então, primeiro, coragem, né? Não tenha medo, porque jamais Deus te abandonará. Ele sempre vai estar com você, te auxiliando, capacitando para superar dificuldades, desafios que a vida em qualquer lugar e situação vai trazer, né? Exatamente. Então não temos um lugar assim tranquilo, maré mansa. Não, temos turbulências, mas acredite no seu potencial, nos seus dons, talentos e na providência de Deus, né? Com certeza. E tenha o coração aberto e não tenha medo, talvez, às vezes, desistir dos próprios sonhos, projetos, né? Porque às vezes Deus vem e bagunça um pouco, né? E a gente tem que ter coragem. Meu querido, que coisa boa é você acompanhando a gente também. A gente se sente fortalecido quando você está aí e a gente chega em tantos lugares. Irmão Viveiro, eu acompanhei a entrevista, aquela conversa e vai dizendo com quem a gente vai conversando. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Um grande abraço para você. Continue acompanhando toda a programação da TV Aparecida, essa TV que fala de Jesus e da libertação. Grande abraço, fique com Deus, fique na paz, até o próximo programa, se Deus quiser.